Boa tarde, gente. Então, vamos, né, começar a nossa tarde das duas oficinas. A primeira com o tema Materiais Didáticos para a Educação à Distância, Aspectos Essenciais, da professora Elisama das Chagas Lemos. Me permita apresentá-la rapidinho. A professora Elisama ela é graduada em Comunicação Social, com habilitação em Radialismo pela UFRN, e em Tecnologia e Desenvolvimento de Software pelo Cefet, né, agora IFRN. Mestre em Sistemas de Computação pela UFRN e doutoranda do Programa de Doutoramento em Tecnologias e Sistemas de Informação da Universidade do Minho. Atualmente trabalha como professora da disciplina Novas Tecnologias de Informação e Comunicação no campus EAD do IFRN. Então, desde já, agradecer à professora Elisama. A gente sabe que a agenda não é fácil, né, para estar aqui. Então, agradeço a sua disponibilidade. E também agradecer, gente, que ela trouxe alguns livros para a gente. Então, a gente vai estar sorteando, certo? No final. Espero que eu ganhe. E aí eu passo a palavra já agradecendo. Elisama, fica contigo. Bom, gente, quero agradecer, então, também o convite de Pétala e de Jalila. Perguntei 2 vezes o nome para não falar errado. E também porque eu sei o que é ter um nome diferente, o meu também não é fácil. E agradeço o convite também, achei bem curioso o convite, principalmente pelo tema do congresso, né, que o tema é de saúde, e eu até perguntei para as meninas, né, que tipo de público era esse, qual a linha de conversa que seria o ideal para eu levar com vocês. E eu gostei que a boa parte do público, né, era de docentes mesmo, então era bem a proposta que eu tinha para trazer hoje, era para ter esse diálogo de desafios, né, desafios e possibilidades na produção de material didáticos voltados para a educação à distância. Então, a proposta é eu trazer alguns pontos de discussão. Então, a minha proposta é que seja um diálogo bem aberto. Então, se você tiver a vontade de trazer alguma discussão, e se o momento permitir, eu acho que é de bom tom. Então, se vocês quiserem estar falando aqui durante o nosso momento, o nosso diálogo, tá? Como Pétala já me apresentou, então eu nem vou mais falar muito sobre mim, é bem isso mesmo que ela falou, professora lá do campus EAD desde o ano de 2012, mas eu atuo lá desde o ano de 2007. Antes eu atuei como técnica de audiovisual, então já atuei em várias funções lá dentro. Já fui desde administradora da plataforma lá, virtual. Opa, deu certo? Desde a administradora do ambiente virtual de aprendizagem, a primeira versão que foi instalada lá, eu pude ajudar um pouco com isso, até hoje como professora de tecnologias da informação e comunicação aplicadas à educação. Então, voltar. Então, a ideia hoje é eu trazer algumas bases iniciais, né, de educação à distância. Eu vi pela programação que vocês já viram algumas coisas sobre educação híbrida, né? Viram algumas coisas pertinentes nesse trabalho, nessas questões de trabalho colaborativo. Eu vou pegar um pouco um gancho disso e adentrar nessa questão nessa linha de produção, né, de desenvolvimento de material didático. Depois eu vou falar um pouco como a gente faz, como a gente tem trabalhado lá no campus EAD do IFRN, e alguns exemplos de materiais. E, por fim, eu vou trabalhar um pouco sobre as reflexões que a gente tem feito hoje em dia, né, lá na nossa instituição, os novos desafios que nós temos enfrentado. Vou pular. Então, os primeiros conceitos de EAD, né? Então, assumindo que todos nós aqui somos da área docente, a gente já sabe que a trajetória da EAD já passou por diversas denominações, diversas transformações, até uma fase que a gente está trabalhando agora que está, de certa forma, consolidada. Então, já surgiram diversas denominações, desde estudos ou educação por correspondência, lá no Reino Unido, estudos externos na Austrália, até o termo educação à distância, que é o que a gente utiliza hoje, né, que veio
literatura, saiu lá da Espanha. Então, de acordo com Morin, né, de 2002, a educação à distância ela pode ser entendida como um processo, né, de ensino e aprendizagem que é mediado por tecnologias. Então, a ideia é que eles não estejam juntos fisicamente, mas nós estamos conectados, e a tecnologia aí vai ter esse papel fundamental. Então, historicamente, o que vem sendo mudado é a tecnologia. Então, saiu lá dos pergaminhos, de correspondência, foi só mudando a tecnologia. E, nos dias de hoje, focada nas tecnologias telemáticas, no caso, as que utilizam a internet. Focado, por exemplo, nos sistemas de informação, nos ambientes virtuais de aprendizagem, nos sistemas de web, de videoconferência. Hoje se foca mais nos de comunicação mais assíncrona, né? Como os ambientes virtuais de aprendizagem, mas tem também os de comunicação síncrona, que são esses sistemas de web, de videoconferência, que também são utilizados, né? Mas vai depender do contexto, da finalidade para a qual está sendo utilizado. Moore e Kearsley também complementam essa teoria, essa ideia, tratando essa modalidade também como um aprendizado planejado, que vai ocorrer normalmente em um lugar diferente, demandando técnicas especiais para a criação do curso e de instrução, assim como formas de comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais. Então, como nós estamos tratando de uma modalidade de ensino diferenciada, em que as situações de espaço e tempo elas são diferentes de outras modalidades de ensino, que é a presencial, então vai demandar uma organização, uma disposição organizacional e administrativa diferente. Vão existir atores diferentes que vão estar participando aí. Coordenadores de curso, coordenadores de tutoria, assistentes educacionais, designers instrucionais, vão ser outros profissionais, outra equipe multidisciplinar que vai estar atuando aí nesse processo. Então, é preciso, esse aprendizado planejado, ele vai demandar uma organização bem mais complexa, ao meu ver. Isso, desde a etapa de planejamento, vai ter que ser pensado de forma diferenciada. Com esses pensamentos iniciais, a gente já pode deduzir que, apesar da educação ela ser à distância, ela de jeito nenhum ela pode ser distante. Então, se o aluno está lá, na ponta, acessando um ambiente virtual pelo celular, ele tem que ter a certeza de que, quando ele mandar uma mensagem, ele vai ter uma resposta. Se ele mandar uma mensagem para a Secretaria Acadêmica Eletrônica, para o coordenador de polo, ele vai ter que ter a certeza de que alguém está escutando ele lá. Então, essa ideia de que, apesar da ideia de que tem alguma barreira geográfica, ela vai ter que ser suprimida de alguma forma. E as tecnologias vão ter que ajudar nesse processo. E a Maria Luísa Belloni está ressaltando que a EAD ela se baseia em procedimentos que possibilitam o estabelecimento de um processo de ensino-aprendizagem, mesmo onde não haja um contato face a face entre os sujeitos. Então, essa é a ideia do estar próximo mesmo estando distante. E esse outro autor, o Otto Peters, também tem um livro muito bom, que é Didática do Ensino à Distância. Ele enfatiza, então, que é preciso compensar essa distância por princípios didáticos e modelos pedagógicos destinados a criar esse clima de proximidade, de conforto psicológico, que é justamente para dar essa ideia de que, mesmo estando distantes, nós estaremos próximos. Então, é preciso repensar todo esse modelo, para que não ache que pegando todo o modelo que é aplicado no presencial e trazendo para o modelo à distância, vai estar atingindo satisfatoriamente um curso que está sendo ofertado em outra modalidade. Então, se tem um curso técnico de gerência de saúde no ensino presencial e achar que pode pegar o mesmo PPC e aplicar no ensino à distância com a mesma equipe, da mesma forma, lê de engano. Não tem. É preciso repensar desde a primeira etapa, certo? Inclusive com a equipe, tá? Opa, passo para trás, senão vai dar erro. Então, desta forma, o adequado planejamento,
a estrutura de suporte, de aparato tecnológico e acadêmico, a própria didática na educação à distância, eles devem ser pensados de forma prioritária. Qualquer item desse faltar, vai ter falha em todo esse complexo. Eles devem ser pensados a fim de possibilitar essa motivação dos alunos envolvidos, que eles sejam orientados para que sigam um caminho de estudos autoplanejado e auto-organizados, e que eles consigam amadurecer essa ideia do perfil ideal do aluno de EAD. Que a gente já sabe, né, que o aluno de EAD ele tem aquele perfil mais adulto, né? A gente já imagina aquela coisa de que eles têm um perfil de que trabalha tantas horas por dia, não tem tanta flexibilidade no horário, em horários convencionais, mas não necessariamente por ele ser um perfil adulto, ele tem um horário, um perfil de estudo auto-organizado. Então, é necessário que a forma como esteja um curso à distância planejado para que atenda e que oriente ele a ter esse perfil autoplanejado também. Certo? Aí, assim... Opa, passei um. Então, dessa forma, com o planejamento adequado, a gente consegue incentivar com que o aluno ele aprenda a aprender, ele consiga ditar o seu ritmo de estudos, ele consiga gerenciar melhor o seu tempo. Isso a gente planeja direito, um calendário acadêmico, pensando no público, no perfil que a gente tem, para fazer com que ele selecione de forma adequada os conteúdos significativos para que haja uma construção do conhecimento de forma plena, que ele consiga esgotar as possibilidades, os recursos tecnológicos disponíveis, interaja com os participantes de forma ativa, todos que fazem parte da equipe multidisciplinar, professores, formadores, os tutores, o coordenador de polo. E, portanto, ele possa participar de forma plena desse processo de construção de conhecimento, certo? Envolve com participação ativa de todos que fazem parte deste processo. E aí que entra o tema da minha fala aqui. Onde é que eu entro aqui nessa história? Para que eu fui chamada? E para que os alunos realizem esses estudos com independência, com autoplanejamento, o material didático aí vai ter uma função fundamental. Então, qual seria, então, o papel do material didático em todo este panorama? Alguém já consegue, sei lá, dar um chute? Ou então dar uma ideia, assim? Ninguém tem uma ideia? Alguém já produziu material didático aqui? Ninguém? Dinâmico, prender a atenção do aluno. Linguagem motivadora. Todos são bons pontos. Bom, são 3 pontos assim que eu vou tentar atuar de forma transversal na minha fala. Da importância do material didático, são coisas importantes. Falar da transposição didática dos conhecimentos e a relação da transposição didática do material e essa questão da mediação pedagógica. Tá? Antes de falar disso, é importante ressaltar que a qualidade do material está vinculada à qualidade de um curso e que tem sido grande preocupação nos organismos de controle e avaliação no mundo todo. Não sei se boa parte do público aqui presente, mas é bem comum, nós que atuamos em educação à distância, também atuamos na educação presencial. E eu não sei se vocês percebem, né? Eu tenho percebido bastante que, muitas vezes, apesar de já estar num estágio de consolidação, a modalidade ainda sofre um pouco de preconceito. Um pouco não, bastante, né? E, por isso, tem sido realmente precisa mesmo ter um certo controle de avaliação. Por exemplo, na minha instituição, apesar de ser uma instituição bem renomada, né, os institutos federais, meu campus, né, o campus de educação à distância, ainda sofre um certo preconceito. Eu mesmo, às vezes, encontro colegas de outro campus que chegam, você é do campus EAD, você dá aula, não faz nada.
Passo o dia sentado no computador. Aí eu fico, é muito engraçado, né? Não faço nada, eu faço um monte de coisa. Eu pego, olha minha carga horária, hoje eu tenho 18 horas aula. Aí eu falei, você tem tudo isso? Não acredita. Então, em relação, só para citar um exemplo, órgãos de avaliação do MEC. Nossos cursos, eles passam por avaliações os cursos superiores, que eu não sei os casos da UFRN, mas os cursos superiores passam por 2 ou 3 avaliações, os cursos à distância, diferentes dos cursos presenciais. Então, é como se cada polo fosse um novo curso. Então, por exemplo, nosso curso de licenciatura em espanhol, antes de sair o resultado final da nota dele, de avaliação do MEC, ele passou por 3 avaliações. Foi avaliado a Central, foi avaliado o polo Parnamirim, foi avaliado o polo Caraúbas. Então, o curso passou 2 anos sendo avaliado para sair uma nota. E ainda saiu com a nota maior que o curso presencial. Da mesma forma, o outro curso superior que a gente tem, que é o Tecnólogo em Gestão Ambiental. Passou por mais de uma avaliação e a nota ainda foi maior do que o presencial. E é o mesmo corpo docente. Aí você veja, e a gente ainda sofre os preconceitos que sofre lá dentro. Então, são algumas barreiras que, dia a dia, a gente vem a passos curtos, né? Vencendo, um a um. E a gente tem vencido tomando por base esses referenciais de qualidade para a educação superior, que foi publicado em 2003. São antigos, mas ainda valem bastante. E eles falam algumas coisas sobre material didático. Eles falam que a experiência, que eu já tinha falado, a experiência em cursos presenciais não é suficiente para assegurar a qualidade de materiais educacionais que serão veiculados por diferentes meios de comunicação e informação. Então, cada recurso utilizado, seja ele material impresso, vídeo, programas televisivos, radiofônicos, videoconferências, páginas web e outros, ele tem sua própria lógica de concepção, de produção, de linguagem, de uso do tempo. E seu uso combinado ele deve ser harmônico e traduzir a concepção da educação da instituição de ensino, possibilitando o alcance dos objetivos propostos. Então, quando você for desenvolver o material, você tem que estar tomando por base quais são os objetivos da instituição e tomando por base o público para o qual você está destinado e o formato do material que você quer desenvolver. Antes de pensar na parte da lógica de produção toda, você tem que pensar nesses pontos, certo? Então, cada tipo de material ele tem sua lógica. Então, tem que ser pensado para poder desenvolver. Então, por exemplo, se eu vou fazer um programa de rádio, um programa de rádio tem um tipo de linguagem. Uma linguagem que por exemplo, utiliza uma linguagem, um texto escrito, falado para ser ouvido. Então, a forma de ser desenvolvido. De outra forma, se eu for escrever um roteiro de um vídeo. Então, ele tem um recurso visual, né? Então, é outra forma de ser desenvolvido. Aí tem outras variações de vídeo. Se for um vídeo documentário, é uma coisa. Se for um filme ficção, é outro. Então, tem que pensar todas essas variações para o tipo de material que eu vou desenvolver, para o público que eu vou desenvolver. E assegurando que a experiência dos cursos presenciais não é suficiente. Porque, como eu já falei, é uma modalidade diferente, é uma estrutura diferente, são processos de ensino-aprendizagem diferentes, então vão ser utilizadas linguagens diferentes. Se quiserem falando, gente, pode parar, porque aí eu pego a primeira, vou embora. Então, para isso, é preciso que haja a transposição didática. Eu acho que eu dei uma passada aqui. Ah, tá bem. Então, a qualidade de um curso à distância ele vai depender da qualidade do material didático. É diretamente ligado. Se o material didático for ruim, vai afetar a qualidade do curso. E faz-se necessário a formação adequada de quem está produzindo esse material. Então, é necessário que o professor conteudista e os demais profissionais envolvidos,
eles tenham algumas noções básicas de alguns fundamentos, né, para desenvolver esses materiais didáticos. Porque eles precisam ter a noção do que é essa questão da transposição didática dos conhecimentos. O que seria essa transposição didática? Alguém saberia chutar aí? O que seria essa transposição didática? Eu já tinha passado no outro slide. Alguém já... Não deu tempo de ler, não? Não deu tempo? Ah, tá. Ainda bem. Tinha dado uma colinha. Então, eu fiquei com sede. Deixa eu botar um pouquinho. Obrigada, professora. Não falo muito rápido, não, né? Bom, gente, falando de forma bem simples, a transposição didática é a conversão desses conhecimentos historicamente construídos em objetos ensináveis. Vou citar um exemplo aqui que normalmente acontece. Por exemplo, eu sou professora hoje. Hoje eu estou com disciplinas no curso de especialização em tecnologias educacionais e educação à distância, uma especialização que a gente tem lá no Instituto, né, à distância. E estou com a disciplina de desenvolvimento de projetos. Aí eu encontrei um artigo legal numa revista científica, muito boa, A1, muito boa para os meus alunos. Aí eu vou pegar esse artigo, vou trazer lá para os meus alunos lerem e vamos discutir. Eu preciso, antes de trazer esse artigo, fazer uma transposição didática desse artigo. Porque eu simplesmente trazer lá, copiar e colar lá para o meu ambiente virtual, eu não vou estar fazendo a transposição didática desse material. Eu preciso transformá-lo em objetos ensináveis, certo? Historicamente construído em objetos ensináveis. Porque nada me garante que o meu aluno, por exemplo, Bruno, que é deficiente visual total, que está lá no Polo Grossos, vai receber esse artigo e vai conseguir ler. E vai conseguir participar do fórum à distância, vai conseguir fazer as atividades que eu vou propor. Entenderam aí o que eu estou querendo dizer? Esse é o jeito fácil de dizer. A criatura que inventou essa teoria fala isso. Chevallard ainda afirma que um dado conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar sofre, a partir de então, um conjunto de mudanças adaptativas que irão torná-lo adequado a preencher um lugar entre os objetos de ensino. E esse processo que faz de um objeto de saber a ensinar um objeto de ensino é que o autor chama de transposição didática, e é isso que os materiais e conteúdos precisam passar para que sejam devidamente adequados à EAD. Então, não adianta a gente fazer uma coxa de retalhos de artigos e materiais e livros didáticos que a gente pegou na biblioteca que acha interessantes e botar para o meu aluno lá disponível na plataforma e achar que a gente vai estar atendendo aquele aluno. Não adianta. É preciso fazer uma reflexão em cima, fazer os recortes dos conteúdos significativos, fazer os links necessários, dizer o que é relevante, deixar claro para o aluno quais são os objetivos e deixar claro como é que o aluno vai poder fazer esse estudo autoplanejado. Lembrando que a educação muitas vezes vai acontecer, a construção do conhecimento vai acontecer de forma assíncrona. O professor muitas vezes não vai estar online na mesma hora que o aluno vai estar lá para estar acontecendo esse momento de construção. Então, é necessário que o material didático ele sirva lá como companheiro lá do aluno. Então, é preciso que haja essa transposição didática esteja bem construída, bem articulada nos materiais didáticos e estejam devidamente adequados na nossa modalidade. E aí, Melo fala quais são as etapas para realizar esse processo de transposição didática, né?
O primeiro seria a seleção ou recorte dos conteúdos que o professor considera significativo para que atinja os objetivos traçados. E primeiro também pensar desde o início, né? Então, tem um curso, tem os documentos institucionais, existe um PPC, existe uma ementa, uma carga horária. Com base naquilo, tem uma seleção de conteúdos. Com base nessa seleção de conteúdos, tem unidades ou aulas, e o professor vai pensar, com base naquela carga horária que existe, aquele público-alvo, quais são os conteúdos que eu considero significativos para que meu aluno atinja tais objetivos com aquele assunto que eu preciso abordar. Depois disso, eu preciso saber o que deve ser enfatizado. Então, aí, dá ênfase em alguns aspectos que se consideram mais relevantes em determinados conteúdos e que facilitam o entendimento de alguns conceitos e categorias importantes. Certo. Depois que fez a seleção, né, dá ênfase ao que acha mais importante desses conteúdos para que ele construa. Outra coisa importante seria essa questão da divisão didática do conhecimento. O dividir para conquistar, visando realmente essa coisa da compreensão por etapas e sua retomada, de forma que ele consiga estabelecer relações, né, conexões entre todas as partes. E aí fica a questão mais aberta em relação ao ordenamento. Fica em aberto se pode ser de forma linear ou não linear, vai depender de como o professor vai querer construir esse conteúdo. E a definição da forma de organizar e apresentar o conhecimento. Vai aí as questões dos formatos de mídia, né, qual tipo de material a ser selecionado. Opa. E a transposição didática dos materiais, ela só se concretiza se o professor, elaborador, conteudista, né, que a gente chama, ou autor, levar em consideração elementos como a densidade da informação, a sua precisão e o caráter estimulante, motivador, né, que vocês falaram aqui bem, do texto. Que nada adianta pegar, selecionar, concatenar, ligar bem as informações se não for algo que estimule, seja preciso e seja denso na medida do possível. Porque se tiver, por exemplo, uma disciplina de 20 horas aula e um professor colocar texto que equivala, tem um conteúdo que equivalem a 100 horas aula de material, também não faz sentido, né? Tem que ter um pouco de coerência aí. Em relação à complementariedade das mídias, fica aí esse leque de possibilidades, que aí também vai de instituição para instituição, né? As possibilidades e também as limitações que cada instituição e os professores mesmo possuem, né? Que aí tem um leque, tem videoconferência, tem jogos, tem revistas, tem CD-ROM, web, vídeo, áudio, jornais, filmes. Aí vai depender, com esses recortes, com toda essa transposição, quais os tipos de mídias, de recursos, de links que serão realizados nesse desenvolvimento desse material. São muitas opções. Aí, quais são as características básicas que todo material didático eles precisam apresentar, independente do formato de mídia? O primeiro é que ele precisa empregar uma linguagem dialogada, uma linguagem simples, coloquial. A ideia é que ele não seja uma linguagem muito rebuscada, porque a ideia é que tenha o aluno ele tem uma sensação de que está dialogando com um professor autor naquele momento. Então, muitas vezes, quando a gente pega um material que está lendo, às vezes tem olá, caro aluno, hoje vamos, alguma coisa. É bem comum mesmo os materiais eles apresentarem essa linguagem dialogada. Então, não é uma linguagem errada, não é um negócio cheio de gíria, não é isso. É uma linguagem coloquial, certo? Também é interessante que tenha um layout que desperte a atenção e a motivação. Então, assim que os cursos são criados, pelo menos lá no campus EAD do IFRN, eles já passam por um processo de criação, de
escolha de padrão de cores, tem a escolha de mascote. É todo um brainstorm assim, para escolher essas coisas, desde a concepção até o final, até o formato da sala no curso, no ambiente virtual, ter um layout que desperte a atenção, que chame. E também pensando em acessibilidade, as nossas preocupações atuais, que a gente tem recebido muitos alunos com algumas deficiências, né, ou necessidades específicas. Então, a gente também tem se preocupado com isso atualmente. E lembramos que, como existem formatos diversos de materiais didáticos, obviamente, nós não sabemos de tudo. Então, nós, professores, autores aqui, se a gente vai gravar uma videoaula, não necessariamente eu tenho que ter conhecimento de edição de vídeo ou de animação. Então, todos esses processos de produção, eles vão integrar uma equipe multidisciplinar, que também vai variar de instituição para instituição. Então, a FRN tem uma, o IFRN tem outra, mas todas vão seguir algum padrão mínimo de desenvolvimento. Ali mais na frente eu vou mostrar como é que funcionam, sofre mudanças constantes, mas como é que está acontecendo hoje lá no campus EAD. E os materiais didáticos, eles também têm que fornecer um tipo de feedback e ter alguns recursos para que o aluno ele tenha essa ideia de que alguma coisa está sendo construída, ele está retendo alguma coisa, está construindo alguma coisa de conhecimento lá no processo de construção dele autoplanejado, né, de aprendizagem autoplanejada. E aí, tudo bem? Pronto. Essas foram as ideias dos conceitos de desenvolvimento de material didático. Agora eu vou mostrar como é que a gente tem feito, tá? Então, como fazemos? No campus EAD, nossa, como ficou pequena a imagem. Vou tentar. A gente tem a DeepMather. Pronto. Aí, aqui a gente tem a diretoria de material didático, que é a única diretoria que existe no IFRN todo, porque todos os campi do IFRN eles têm uma estrutura padrão. Então, o campus EAD sempre foi o alienígena, sempre foi diferente. Aí é o único que tem a diretoria de material didático, nenhum outro tem. E ele tem essas 3 coordenações, uma de videoproduções, uma de produção de mídia impressa e uma de revisão de mídia impressa, certo? Aí, quais são as atribuições da diretoria de material didático? Primeiro é planejar, coordenar, executar a produção de materiais didáticos para EAD nos mais diversos formatos. Hoje, estão sendo focadas as produções no formato de livro didático e de videoaulas. Nos anos anteriores, né, também focava na produção de objetos de aprendizagem, mas aí houveram algumas mudanças, não houveram mais tantas produções de objetos de aprendizagem, aí eles tiveram essas mudanças atualmente. Estão focando mais na produção de livro didático e de videoaulas, tá? Mas nas atribuições ainda complementa esse tipo de produção, tá? Também identificar, planejar e monitorar todas as etapas do fluxo produtivo. Então, tem profissionais, servidores, né, concursados lá para essa parte de monitoramento, né, e planejamento, e também terceirizados e bolsistas. Elaborar o projeto gráfico dos materiais didáticos, administrativos de expediente e de divulgação. Então, nós temos diagramadores, no caso, servidor mesmo, lotado mas terceirizado alguns. E conceber roteiros, executar a direção de cenas, editar vídeos, planejar comunicação e mídia, produzir audiovisuais, aulas e programas de TV. No caso, lá, além das videoaulas, a diretoria ela também faz cobertura de eventos. Então, quando é solicitado, a diretoria atende todo o IFRN, os outros campi,
Por exemplo, para cobrir algum evento científico que está acontecendo em outra instituição, eles vão lá, os servidores, para cobrir. Ou então gravar alguma videoaula de de outro campus que não seja para educação à distância. Também pode atender essa demanda para lá, certo? E também o campus EAD ele produz 2 programas televisivos, que é o Educação em Pauta e o IFRN em Pauta, que eles são veiculados na TVU e na TV Assembleia. Certo? Pois não. Fica lá dentro do campus Natal Central, de frente para o Midway. É um campus dentro de um campus. Porque eles receberam recursos de uma emenda parlamentar para construir o prédio. Só que não receberam terreno para o prédio. Aí o campus Natal Central doou um terreno lá dentro, aí construíram o prédio dentro do próprio campus. Mas ainda está rolando altas discussões, porque às vezes tem discussão política dentro do próprio IF, do campus, que eles querem o prédio de volta, querem mandar a gente para outro canto. Aí sempre rola, né? Mas o campus existe, está lá. Essa foto está um pouco desatualizada, mas ainda serve para explicar como os profissionais eles estão divididos lá dentro. Onde está essa parte amarela, ela meio que está junto, que é a coordenação de revisão, que aí ficam a parte da equipe de revisão, que seria a revisão pedagógica, os designs instrucionais, a revisão ABNT, revisão linguística, a COPMIP, que é a coordenação de mídia impressa, os diagramadores e os ilustradores, e a parte de coordenação de videoproduções, os repórteres, os câmeras e os editores de vídeo. Essa parte de assessoria de direção e comunicação, hoje ela atua junto ao gabinete, junto à diretoria geral, porque ela atua mais nessa questão da parte de eventos ligadas à colação de grau. Aí está mais ligada às coordenações dos cursos e também à alimentação do portal, parte de editais, aí fica mais ligada lá com a diretoria geral. Só que por questão de distribuição de sala, aí ele ainda fica lá dentro do prédio da DIPMAD. Aqui também está pequeno, deixa eu ver. Eu vou tentar explicar melhor com palavras como é que funciona lá uma produção de um livro didático. Em relação a essa produção, esse diagrama foi passado lá pelo coordenador de mídia impressa, o Leonardo Feitosa. Ele me passou essa semana, aí eu gerei uma imagem para colocar aqui. Aí eu já tinha visto que tinha ficado pequeno, mas não vou botar mesmo assim para explicar. Para vocês já verem, essa coluna aqui da esquerda. Essa coluna aqui da esquerda, ela já mostra a quantidade de profissionais que são envolvidos. Ó. Coordenador de curso, o diretor da DIPMAD, o coordenador da COPMIP. Aí que entra nós, que seríamos os conteudistas. Depois o diagramador, revisor de ABNT e interessante aqui, que é a coordenação da editora, que é o que transformaria em um livro de fato, que aí seria aquela parte de gerar uma ficha catalográfica, um ISBN, que aí seria de fato um livro, certo? O que acontece? Para a produção de um livro, existe primeiro uma geração de demanda. E isso é feito pela coordenação de um curso que faz essa solicitação de um livro no nosso CIGA, né? O CIGA de vocês, né? É o SUAP. Com essa, que vai ser analisado pelo diretor de produção de material didático, que vai autorizar ou não essa demanda e selecionar o professor conteudista, que pode ser alguém da comunidade externa, dependendo, lançado edital, ou da própria comunidade interna para
ser colocado na nossa carga horária institucional, que lá tem já toda uma estrutura de planejamento para colocar essa demanda na nossa carga horária, e agendar a formação desse conteudista. Se ele não tiver uma formação, é feito um curso de formação para ele antes de dar início à produção desse material. E esse treinamento é feito hoje, ele é feito com o próprio diretor de produção de material didático, que hoje ele é professor de tecnologias também, da formação e comunicação, e ele é o coordenador do curso. Aí ele já faz essa formação, e se ele concluiu e é feito o planejamento de demanda, aí entra nesse plano de produção de aula, que é a próxima tela, que é a parte que vai o professor conteudista realmente começar a produção da aula. Depois que faz toda essa parte de produção, de verificar as pendências, que eu vou mostrar depois, é que vai para análise que não tem pendências, é que as aulas são compiladas na parte de revisão e é enviado para a coordenação da editora, para que seja gerado um ISBN, uma ficha catalográfica, na Biblioteca Nacional, e seja aqui, ó, na Biblioteca Nacional, para ser diagramado na versão final e seja colocado no nosso repositório, para que seja disponibilizado. Então, veja, não é um trabalho simples, ele é complexo, envolve muitas pessoas. Então, quando uma etapa dessa, algum personagem desse demora em alguma parte do processo, todo o processo vai desandando. Então, é uma coisa que precisa estar bem articulada com todos os profissionais envolvidos. Então, se chega uma hora que eu estou lá com o professor conteudista, fiz todas as minhas aulas bonitinho, no prazo que me foi dado, enviei tudo via sistema, e o revisor linguístico demorou para fazer a revisão, aí desanda tudo. Chega lá no final, a solicitação de ISBN tem um prazo que independe da instituição. Vai lá para a Biblioteca Nacional, demora um tempo para ser gerado aquele número, para voltar, para depois ir lá, a bibliotecária fazer a ficha catalográfica. Então, não é uma coisa que sai da noite para o dia. Então, é preciso que todo mundo ele trabalhe bem, de forma bem articulada. Opa, ainda tem tempo. E aqui, naquele quadradinho ali maior da produção de videoaula, é um processo grande também dentro de outro processo maior, que é o da produção da aula em si. Esse da produção da aula são mais outros profissionais envolvidos. Eu vou tentar explicar mais ou menos, não precisa vir não, Pétala. Eu só dizer quem são os profissionais. São o professor conteudista, o design instrucional, o revisor linguístico, o revisor ABNT, revisor de acessibilidade, a comissão de documentos, coordenador da COPMIMP e o último é o diagramador. Então, o conteudista prepara o material, passa pelo design instrucional, que vai fazer a revisão pedagógica. Então, ele vai olhar se está com aquela linguagem dialogada, se as atividades estão bem elaboradas, se faz sentido de acordo com as etapas, a divisão dos conteúdos, como eu falei antes lá. Aí sugere as alterações para o professor, se o professor vai aceitar ou não, se vai ter um conflito no meio, aí tem a comissão do conflito para resolver esses conflitos. Aí depois, resolveu tudo, passa pela revisão linguística. Resolveu a revisão linguística, passa pela revisão ABNT. Passou pela revisão ABNT, revisão de acessibilidade. Isso tudo são fluxos que podem voltar para o professor conteudista ou não. Se não precisar do aval dele depois, continua seguindo na ordem, certo? Até o momento que vai passar pelo coordenador da COPMIMP, que vai solicitar ou não a versão já diagramada desse material, que ele vai fazer aquela questão da revisão tipográfica. Aí ele vai colocar numa versão já diagramada, com aquele padrão de cor, de estrutura do material que a gente acha mais bonitinho visualmente, e vai passar de novo por uma revisão final de ABNT, de
e revisão linguística. Depois que é feito isso, aí a gente entrega uma versão final para o professor conteudista dar uma olhada, para ver se ficou alguma falha aí no processo que só ele consegue perceber. Porque, afinal de contas, o professor conteudista é que entende mesmo o conteúdo que está sendo trabalhado naquela aula, certo? E veja que esse quadradinho, esse quadrado aqui, é esse quadrado aqui. Depende do tipo de material, da carga horária, principalmente. Por exemplo, eu tenho o meu material de especialização que eu fiz. Foram 45 horas. Durou 6 meses o processo. Depende do material. Já teve outros... Agora eu fiz com 2 pessoas. Já teve outros que eu fiz sozinha, que era maior. Eram 80 horas. Aí, como eu fiz sozinha, aí foi mais rápido. Aqui é um jeito mais fácil de explicar com as figurazinhas. O professor conteudista, ele prepara o conteúdo, passa por uma revisão técnico-pedagógica, que passa pela revisão ABNT, passa pela revisão linguística, aí faltou outro quadrado aí, que é da acessibilidade, revisão tipográfica, aí passa por todas as revisões antes de chegar no aluno final, antes de ter uma versão bonitinha para chegar para o aluno. E aparentemente é linear, mas em qualquer etapa dessas pode voltar para o professor, para ele ter que rever em algum ponto dessa revisão. Vejam aí que é bem complexo este trabalho. Então, lá no campus EAD, a gente tem um curso FIC, de formação inicial continuada, de produção de material didático para EAD. Ele está passando por várias mudanças. Eu tentei entrar no site, realmente, como eu terminei a apresentação hoje de manhã, aí eu fui olhar na página, não estava a versão mais atualizada desse curso. O diretor ele não colocou o PPC atual. Eu sei que já mudou algumas coisas de conteúdo. Eu sei que hoje a base mesmo não mudou, que é essa parte de bases conceituais de material didático, algumas que eu já até comecei a falar com vocês hoje, e a parte de planejamento de um material didático. Eles começam a ver mesmo na prática, como se dá o processo de produção lá com os conteudistas. Porque quando o coordenador de curso faz a solicitação no SWAP, que tem aquela etapa lá de capacitação do profissional, aí ele vem e começa a fazer esse curso. Aí, dependendo do formato, aí ele vai ser direcionado. Se for para fazer videoaula, ele é direcionado para começar a produção de videoaula. Se for direcionado a material impresso, começa a produção de material impresso. E por aí vai, livro didático e tudo mais. Mas, normalmente, ele tem noções de planejamento de material didático, material impresso, as formas e linguagens. Tem algumas noções de critérios de avaliação, de materiais didáticos, a parte de vídeos, argumentos, de criar roteiros. E, quando é desenvolvido, e se for, ele vê algumas noções de objetos de aprendizagem na parte de storyboards também, certo? Mas isso vai depender do tipo de demanda que ele vai receber. Que tipo de conteudista vai... qual tipo de material vai ser desenvolvido naquele momento. Aí eu vou dar aqui um exemplo de vídeo. Esse aí foi um vídeo, já é mais antigo, mas eu achei legal ter trazido, porque ele é um vídeo que até hoje é bastante utilizado pelos alunos, porque eles são entregues aos alunos do ProETEC, que são aqueles alunos que vão fazer aquele exame para entrar no ensino médio. E
eles recebem esse material e o livro didático, os que são oriundos de escola pública. Então, um problema que a gente tinha antes era que tinha esse material que riquíssimo, né? Um material que eram várias videoaulas, um livro, caderno de exercício, só que ele não era acessível. Então, uma das primeiras ações de acessibilidade desenvolvidas foi tornar esses materiais acessíveis, que foi transformar todas as videoaulas, colocar a versão em Libras, todas as videoaulas desenvolvidas. Foi a primeira ação de acessibilidade desenvolvida lá no Campus EAD em relação a isso, porque houveram a contratação dos profissionais de Libras lá no Instituto. Esse aí é o nosso profissional, Laurence, nosso jornalista. Aqui é legal, porque é o Proteu. O Proteu é um personagem aí místico. Ele é um Proteu, aí ele vira um surfista. Pronto, aí aqui algumas imagens das nossas videoproduções. A gente tem ali na ponta esquerda, nosso estúdio, bastante visitado, porque a gente recebe muita visita técnica, mais por causa da DIPMAD, porque é um dos poucos institutos federais que tem uma estrutura daquela de videoprodução, é um dos poucos que tem estúdio. E a gente já tem uma estrutura básica padrão para a produção de videoaula. Assim, quando o professor quer ir gravar uma videoaula, a gente já tem uma estrutura básica para, tipo, quer fazer uma videoaula de 15 minutos sobre um tema X. A gente já tem um padrão para o professor que quiser ir lá fazer esse formato, que é esse utilizando uma apresentação. Aí, aqui na ponta aqui inferior direita, tem a nossa ilha de edição, também muito boa. E do lado direito, ali, do lado esquerdo inferior, a logomarca dos nossos 2 programas. Pronto. Aqui eu trouxe só um exemplo da animação. Essa é só a introdução de um objeto de aprendizagem que a gente desenvolveu para um curso de informática avançada, que foi um curso para formação docente, para a utilização de recursos mais avançados, de ferramentas de escritório mesmo. Aí esse era o mascote, né? Aí ele recuava para esse lado esquerdo, aí nesse outro lado é que iam abrir as ferramentas mesmo, para a utilização do objeto de aprendizagem. Só que aí, como eu não consegui colocar na apresentação, eu trouxe só a animação. E aqui é a parte do material impresso. Eu trouxe só alguns recortes de algumas páginas, mas talvez seja mais interessante vocês verem até no nosso repositório, que é Memoria, ou Memória, é porque eles utilizaram no latim, memoria.ifrn.edu.br. Lá é o repositório do IFRN e tem todos os materiais didáticos desenvolvidos pelo Campus EAD, os que já estão com ISBN, bem direitinho. E esse material já está lá. Então, tem as fichas catalográficas, aí vocês veem essas questões das divisões das etapas, essas questões dos recortes, das atividades de percurso, toda essa da linguagem dialogada, que eu falei, das características, vocês podem ver. Aqui é um exemplo da disciplina de informática desenvolvida no curso Tecnólogo em Gestão Ambiental.
Aí agora é mais algumas questões, algumas preocupações que a gente tem sentido mais atualmente, questões mais éticas da produção nossa. Opa, volta. Uma das maiores preocupações que a gente tem hoje, apesar de que já vinha tendo essa preocupação, né, porque aquele vídeo que eu botei de Libras já é bem antigo, mas a gente tem se preocupado cada vez mais com a acessibilidade dos nossos materiais, porque apesar de que os materiais estão lá, são bonitos, são coloridos, tem mascote e tudo mais, a gente vê que tem alguns problemas, alguns dos nossos materiais têm alguns problemas sérios de acessibilidade. Então, de uns anos para cá, a gente tem se preocupado mais, sabe, com essa questão de se capacitar, de investir mais nessas questões de acessibilidade dos materiais. Então, a gente tem investido mais nessas questões de acessibilizar os materiais, com recursos de audiodescrição, de legendagem e de Libras. Então, é bom até, nesses espaços de discussão mais ampla, trazer essas preocupações para vocês também, professores, quando forem fazer, e os profissionais, os demais profissionais envolvidos, quando forem pensar os materiais, pensarem nesses processos, pensarem em consultores para fazer esses testes, porque não deixem para resolver os problemas quando eles surgirem, porque muitas vezes as pessoas preferem fazer isso. Não vamos pensar nos problemas agora, quando os problemas surgirem, a gente resolve. Não funciona bem assim. Então, acho legal pensar nessas questões, porque é um investimento que não é pouco, já é bem complexo, como eu mostrei, já é bem complexo o processo de produção de material didático e precisa estar incluído essa questão de acessibilidade desses materiais. Ok? E para 2018, a Diretoria de Material Didático ela tem investido ainda mais na concepção dos materiais didáticos, né, nas questões de infraestrutura, na capacitação. Eu mesma, esse ano, já fiz um curso de audiodescrição. Não consegui fazer o curso de design instrucional, porque não tive tempo, mas de audiodescrição ainda consegui fazer metade. E aperfeiçoamento dos demais profissionais na produção de material didático. Que eu trouxe, que eu achei bacana, que a gente acabou participando do Goiamum Audiovisual. Lá teve foi semana retrasada. Houveram produções de curtas e de local, né, de produtores locais de audiovisual, e teve esse seminário de acessibilidade. E teve uma parte lá só sobre acessibilidade de audiovisual. E foi interessante que nós participamos lá e teve uma mesa só sobre acessibilidade, e nós fomos enquanto produtores e profissionais da educação, porque teve uma parte lá que foi falar só sobre acessibilidade pedagógica. E foi interessante que a gente foi enquanto campus EAD, e o bom é que nós acabamos encontrando, por coincidência, o Bruno, que é o rapaz que está de óculos aí, ele é nosso aluno da especialização, e é meu aluno, ele agora, ele é cego total, ele é meu aluno, o que eu digo que é um desafio para mim, estou aprendendo diariamente com ele. Ele foi lá tentar entender como é o processo de produção, enquanto aluno, e a gente foi enquanto professor, encontrou com ele lá, coincidentemente. E ele até gostou de ter visto, da nossa curiosidade, em estar lá, em constante aprendizado, certo? Então, é isso, gente. Estou aberta aí a perguntas e participação, mais interação, complementos. Obrigada. Então, primeiramente, agradecer. Tem que ir para onde? Agradecer, Elisama. Muito obrigada por compartilhar. Eu e Jalila, a gente estava ali com os olhinhos brilhando com a experiência de vocês. A gente espera chegar lá em muitas coisas, né, e sonha. Isso. E aí, queria abrir para perguntas, comentários. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Eu vou começar, então. Elisama, eu fiquei com uma curiosidade com relação a de quanto em quanto tempo vocês estabelecem para revisar os materiais, né? Porque tem uma coisa também que a gente precisa, quando a gente fala em educação à distância, né? Tudo está muito rápido, né? E como é que você estabelece essa questão de revisão dos materiais? Nesse fluxo já tem
né, estabelecido um tempo, ou não é tempo, depende de cada um? Depende de cada curso. Às vezes as demandas elas saem da coordenação de curso. Por exemplo, eu posso citar alguns conhecimentos que eu tenho. Quando eu já fui coordenadora adjunta da Universidade Aberta do Brasil, lá no IFRN, e eu lembro que na época que eu fui gestora, houve uma solicitação de avaliação do material do curso de licenciatura em espanhol. Então, a gente precisou contratar avaliadores ad hoc de todos os materiais. Então, a gente fez essa demanda de avaliação e, com base nessas avaliações, a gente fez a revisão e modificação dos materiais. Hoje, nós estamos passando por reformulação do material do curso de formação em EAD também. Por quê? Lá, para atuar nos cursos, é necessário todo profissional, todo professor, todo tutor, coordenador, para poder começar a atuar lá, é preciso que ele tenha esse curso de 120 horas. Então, todos os editais que a gente lança, já é exigido que ele anexe esse certificado. Só que o material desenvolvido, ele é dividido em unidades teóricas e práticas. A unidade teórica, ela ainda acompanha. Só que a prática, nós sabemos que a tecnologia ela muda da noite para o dia. Eu lembro que fui eu que fiz o material da parte prática. Eu já disse, olha, está desatualizado. E o coordenador de curso já solicitou. Então, já está sob modificação. Mas já não é mais utilizado o material da unidade prática. Já recorreram a outros materiais para serem utilizados. E é nisso. No processo, eles vão sendo adequados. De acordo com a demanda, e normalmente é solicitado pela coordenação do curso. Alguém mais, gente, gostaria de colocar? Hoje é interessante, eu sou Robert Val, certo? Também da Escola de Saúde, tanto para os profissionais, para os docentes, como também para os alunos, em relação à utilização desses recursos tecnológicos. Porque muitas vezes há uma certa diversidade entre nós professores. Nós usamos muita tecnologia, mas às vezes nós desconhecemos as funcionalidades, todas essas questões mais intrínsecas da tecnologia. Uma colega que eu tenho de trabalho, o celular dela caiu dentro da água e ela colocou dentro do micro-ondas e ligou o micro-ondas para secar. Isso é só um exemplo de como a gente às vezes pode ter essa diversidade tão próximo da gente. Em relação a essas barreiras tecnológicas, assim, como tem funcionado no IFRN? A gente já tem esse curso de formação básica para atuar em EAD. Então, para início de atuação, já é exigido esta formação básica, que, como o nome já diz, é formação básica. Realmente, a pessoa não vai entender em profundidade tudo, não. Mas, por exemplo, para atuar como professor conteudista, também já existe esse curso de produção de material didático, que também é uma etapa do processo de construção. Na parte mesmo de oferta de cursos, o que nós também temos lá de estrutura? Hoje nós temos no laboratório de tutoria, hoje nós temos essa estrutura lá, que todos os tutores eles têm uma estrutura própria de laboratório para eles poderem estar atuando lá. Se não atuarem só das suas residências, está lá no laboratório. E todos os laboratórios eles têm um administrador do Moodle lá no laboratório, para atendimento full time. Então, o momento todo o horário de funcionamento do laboratório, eles vão encontrar um administrador do Moodle, que aí pode, apesar dele ter a formação básica, tenha um administrador que pode ajudá-lo a, sei lá, estou com dificuldade de criar um questionário com questões para sortear aleatoriamente. Aí eles vão lá e conseguem dar essa assessoria. Ou então, não estou... E até questões fora do próprio Moodle. Não estou conseguindo cadastrar a nota aqui no SWAP, que é aquela parte de registro acadêmico. Eu não sei como funciona aqui na UFRN, mas lá são 2 registros, o do Moodle, né, a sala de aula nossa, e no acadêmico, que é o SWAP. Então,
tem esse acompanhamento também. E no próprio SWAP também tem alguns recursos de abertura de chamado, que é para solicitação de inserção, exclusão de usuários, criação de disciplinas. Tem uma parte de suporte, helpdesk lá também, para eles verificarem as dúvidas mais frequentes, que é pouco utilizado. O pessoal, às vezes, tenta mais aquela cara a cara mesmo, que já sabe que já está lá os administradores mais queridos, a Eliana já está lá, que todo mundo gosta, a Rafael também. O que mais que tem? Tem também a própria coordenação de TI, que eles atuam para a coordenação de TI, mas não ficam diretamente na sala da coordenação, até em outro andar do prédio. Mas tem a coordenação de TI que cuida dessa parte de suporte mesmo, do ambiente virtual, né? Parte de atualização do ambiente. E nós temos outro curso de formação, que também é ofertado semestralmente, que é o Moodle Avançado. Porque depois que o ideal é que aconteça assim, depois que o professor ele termina o curso de formação em EAD, ele já aprendeu os recursos mais básicos e já entendeu as bases atuais da educação à distância, né, a parte de legislação, do perfil, equipe multidisciplinar, essa parte basilar, né? Aí tem essa parte de Moodle avançado, que ele vai conseguir adentrar mais os recursos, as atividades do ambiente virtual. Aí é bem mais prático mesmo. Aí é um curso também é um curso FIC, de formação inicial continuada, de 120 horas. Também é ofertado semestralmente lá. Acho que são cerca de 60 vagas por semestre. 60 ou 90, não me recordo agora. Aí são essas as alternativas assim, de formação. Eu vou só encerrar com o professor Mário e o professor Ari, se vocês puderem fazer juntos para a gente seguir na programação. Então, Elisama, é o seguinte, você deu o curso, o conteudista fez o primeiro roteiro. Você aceita esse primeiro roteiro ou você tenta desconstruir esse roteiro? Você tem uma equipe que desconstrua esse primeiro roteiro. Tá bom? Essa é a minha pergunta. Ari, aqui da Escola de Saúde. Você falou em vários momentos a questão da exigência de um curso mínimo para quem vai pleitear a função de tutor, enfim, de ter uma capacitação de 120 horas. A pergunta seria o seguinte: vocês fornecem esse curso para o público? Como é que é gerada essa demanda? Porque hoje a oferta em EAD está crescendo exponencialmente. E como é que está a disponibilização de profissionais nessa área? Já que eu não consegui ver uma oferta pública, por exemplo, para nenhuma capacitação. Eu fiz um pelo UFRN porque estava dentro da UFRN. E você, pelo que você falou, é feito para os professores que entraram para poder se ambientar. Tal. Aí a pergunta é, o IF, com essa estrutura já montada, e você que também já passou pela a Universidade Aberta, como é que está a preparação de profissionais para atuarem nesta nova demanda? Então, respondendo pela ordem do professor. Normalmente, quando o professor ele chega com a ideia, ele nem chega com o roteiro. Ele chega primeiro com a ideia de videoaula que ele quer produzir. Então, ele vai junto com o profissional roteirizar isso, colocar na estrutura de roteiro. Ele vai entender um pouco como é que se estrutura e eles fazem juntos, na verdade. Não é uma coisa que vai um construir e desconstruir. E, como você viu lá, não sei, estava pequeno, né? Tem lá uma comissão de resolução de conflito até. Porque quando acontece algum problema de ordem, que eu não concordo com o que você está dizendo, eu concordo, vai ter alguém lá que vai bater o martelo, que normalmente vai ser o diretor, alguém acima dele. Alguém que não vai, alguém vai ter que resolver o conflito de iguais. E não sou eu. Eu sou a professora de Tecnologias da Informação e Comunicação. Estou explicando como está o funcionamento da instituição lá hoje, sabe? Hoje, quem trabalha na coordenação de videoproduções é o Glácio Glenn, é o coordenador de videoproduções. Na EAD, no campus EAD do IF,
pelo menos lá, essa questão, o professor ele tem autonomia nessa questão. Quando acontecem as ofertas, depois que o professor tem a formação básica, ele tem mais liberdade de estar correndo essa montagem de disciplina. Com base no feedback dos alunos, de avaliação, de construção, aí, se realmente, na construção dos cursos, acontecer algum embate de que tá só fórum vídeo, e está tendo alguma coisa, algum empecilho nesse processo de ensino-aprendizagem que não está atendendo algum público, aí realmente não vai ser, por exemplo, na época que eu era a gestora, não vai ser a Elisama, a coordenação AB, que ia fazer isso. É a coordenadora do curso. Que ela quem dialoga com os alunos. Não é a coordenadora do programa. Entende? Que em relação à criação dos vídeos, isso acontece de uma forma bem antes da oferta. Aquela etapa de produção que eu estava falando ali, ela normalmente acontece 1 ano antes de um curso ser ofertado. Certo? Então, quando esse vídeo vai estar em fase de disponibilização, ele já vai estar lá um produto final, um produto postado. Não sei se eu me fiz entender. Então, sobre a questão da oferta. O curso de formação em AD, esse de 120 horas, lá no IF, ele é ofertado semestralmente, lá, para público externo. Tem editais e, normalmente, lá hoje é por... Já houveram vários tipos de seleção. Já teve seleção por sorteio, já teve seleção por currículo. Hoje, a seleção dos cursos FIC é por ordem de chegada. Abre lá o edital de inscrição, abre o formulário, você se inscreve. Aí, os primeiros 50 é a primeira turma. Aí, os próximos 50 é a segunda turma. E, normalmente, em média, por semestre, são 3 ou 4 turmas que são ofertadas. Então, porque o campus EAD especificamente, porque lá é por eixo tecnológico, né? Os campos do IFRN. Então, tem o eixo de têxtil, tem o eixo de alimentos, tem o eixo... Vários eixos tecnológicos. Campus EAD, o eixo tecnológico é multidisciplinar com foco em formação docente. E uma das nossas missões lá é capacitar para o uso das tecnologias na formação. E o nosso curso de formação em EAD, bem dizer, junto com o Proitec, é o carro-chefe. Então, o curso de formação em EAD lá é ofertado para público externo todo semestre. Então, quando há virada de semestre, pode procurar lá no site da EAD, ead.frn.edu.br, que abre edital, certo? Gente, esse livro ele tem digital lá no repositório, tá? Foi um livro que eu organizei junto com a professora Ilane Ferreira Cavalcante, com vários pesquisadores do país, né, que eles foram traçando, escreveram artigos, né, sobre experiências e práticas que desenvolveram na educação à distância em várias regiões do país. Então, foi um livro bem interessante e tem a versão digital, tá? Então, obrigada, gente. Tchau, vou dar aula no IF agora.